E vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Douglas Garcia, do PTB. Ele está com a gente ao vivo e vai participar desse jornal via Skype. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, amigos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente, Estamos, deputado. Bom dia para o senhor. Maravilha, para vocês também. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim sempre estar aqui na Rede Alesp para conversar com vocês. Deputado, a gente está no meio do processo de votação aí do projeto 529 de 2020, que é um projeto que tem muitas opiniões aí diversas. Ontem nós recebemos o secretário para prestar esclarecimentos sobre o projeto. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual que é a sua posição com relação a essa proposta do governo, a extinção das empresas, a mudança aí na prestação de serviço e até, de repente, o aumento da alíquota de imposto. Bom, eu sou favorável à extinção de empresas, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que eu sou favorável à redução do Estado, a enxugar o Estado, a fazer com que a iniciativa privada venha a produzir e não o Estado. Entretanto, não é essa a proposta do governador. A proposta do governador é fechar hospitais, como, por exemplo, um Oncocentro. O Oncocentro ele não é uma empresa, ele é um hospital. A FURP hoje faz um trabalho essencial para o Estado de São Paulo, que alguns remédios negligenciados não são produzidos pela iniciativa privada e mais. Passou alguns tipos de escândalos de corrupção envolvendo o nome da FURP e que, ao meu ver, se nós extinguirmos agora, seria jogar por debaixo do tapete. Então, inclusive a bancada mais liberal da Assembleia também é contra esse projeto, então não existem argumentos que vão no sentido de querer ser contra o inchamento do Estado. Esse projeto é um projeto maldoso à medida que ele aumenta o imposto também, em plena pandemia, mexe na base de cálculo, ou seja, aumenta o imposto, faz com que a população tenha que pagar mais caro no momento em que o Estado deveria servir para ajudá-la e não fazer com que o Estado castigue mais ainda o povo, retirando seus direitos fundamentais. Então, de forma bem resumida, é isso que eu acho a respeito desse projeto. Deputado, vamos falar também do seu projeto 558 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção fiscal a instituições de ensino médio e superior que forneçam bolsas de estudo a atletas em situação de hipossuficiência. Deputado, o que é a situação de hipossuficiência? Hipossuficiência seriam aquelas pessoas que estão em condição carente, aquelas pessoas que são de baixa renda, aquelas pessoas que não têm condição de poder entrar em uma escola, uma academia, melhor dizendo, que ofereceria a ele todas as estruturas para poder se desenvolver como atleta. Uma pessoa que não teria condições de arcar com os custos de uma vida que um atleta deveria arcar, né? Então, e tendo condições, tendo talento, tendo, aqui eu digo as características físicas, né? Possuindo essa propensão ao esporte, seja artes marciais, seja voltado mais para a ala do futebol, handball, voleibol, todas essas aulas que hoje você precisa de uma estrutura para conseguir se desenvolver, mas o atleta não teria condições de se manter, então hipossuficiente entraria nessa questão, nesse conceito. Deputado, o senhor acredita que essa isenção de bolsas pode até estimular, de alguma forma, a melhorar índices de violência, a não impactar na questão da violência, aí, principalmente nas periferias? Com toda certeza. Eu fui um dos poucos deputados que fui eleito ainda morando na periferia. Eu vim da zona sul da cidade de São Paulo, de uma favela chamada Buraco do Sapo, e eu pude ver de perto o que as drogas fizeram com as pessoas que nasceram comigo, que cresceram comigo e que moraram ao meu redor. Então, eu acredito que hoje o esporte é um dos principais combatentes, se não o maior combatente às drogas. Temos diversos tipos de programas hoje espalhados no Brasil que combatem as drogas. Entretanto, eu acredito que o Estado, fazendo a sua parte de oferecer a iniciativa privada, que hoje são as escolas, as instituições, isenção fiscal, para que elas possam fazer com que os alunos
hipossuficientes consigam galgar outros patamares dentro do sistema de competição esportiva, a gente vai fazer com que mais e mais instituições entrem nessa batalha de retirar os nossos jovens do mundo do crime. Não especificamente do mundo do crime, mas afastá-los do mundo do crime, porque alguns não estão lá, mas podem estar futuramente se não tiverem nenhum tipo de atrativo. A gente sabe que a vida é feita de escolhas, que cada um faz a sua escolha, que cada um nasce com a sua condição, não pode ser colocado, né, sobre a sociedade a culpa da escolha de um indivíduo. Entretanto, eu acredito que se a gente fornecer mecanismos de defesa da sociedade como um todo, da população como um todo, preservando os valores do povo, porque o povo é a maioria contra as drogas, contra a legalização das drogas, contra a disseminação das drogas. Então eu acho que o Estado teria legitimidade para atuar nesse sentido, no combate às drogas, incentivando o esporte, fazendo com que as instituições privadas tenham esse resguardo, essa isenção fiscal. Não sei se você conseguiu entender muito bem o que eu quis dizer. Sim. Eu fui Perfeitamente. Agora, deputado, é importante, né? O senhor tocou nesse assunto esportivo e a gente sabe que muitos atletas aí saíram da periferia e tiveram oportunidades e conseguiram, né? Êxito aí no futebol, seja nos esportes olímpicos. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância, né, de projetos, de políticas públicas voltadas ao esporte, né, para tirar da oportunidade para esses jovens aí de ter um sucesso, né, um caminho melhor na vida. Bom, vamos lá. Eu acho extraordinário esse projeto de lei. É um dos projetos de lei que, dentro dessa legislatura, se Deus quiser, eu vou conseguir aprovar. Apesar que já no início desse processo legislativo eu já encontrei um óbice. Houve uma deputada, não vou falar aqui o nome para não ficar uma coisa muito sem graça, mas uma deputada da bancada do PSOL que lançou uma emenda para retirar todos os artigos desse projeto, que seria um verdadeiro absurdo. Eu entrei com uma questão de ordem na presidência da Assembleia. O presidente ele mandou retirar essa emenda porque, de Deputado, fato, não é possível você... Oi? Só um minutinho. Agora o telespectador ligado na Rede Alesp acompanha a transmissão da reunião da CPI do transporte escolar. Nós continuamos com o deputado Douglas Garcia no Jornal da Rede Alesp aqui no YouTube. Deputado, pode continuar. Opa, obrigado. Então, o presidente da Assembleia ele retirou essa emenda que procurava derrubar todo o meu projeto, que seria um verdadeiro absurdo. Ou seja, a gente já encontrou algumas resistências já de início. Agora, cabe aqui perguntar o porquê, né? O porquê que é tão importante para algumas pessoas simplesmente não apoiar o combate à disseminação das drogas. Eu não entendo isso, eu não entendo como isso pode ser levado como algo ruim. Então, hoje o esporte no Brasil, ele faz com que pessoas que vieram da periferia tenham um alcance, um renome gigantesco. Isso precisa ser incentivado. Quantas pessoas que nós podemos levar para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas, quantas pessoas nós podemos levar para competições esportivas estaduais, nacionais, municipais, internacionais, quantas pessoas nós podemos utilizar através desse projeto de lei para fazer com que os jovens saiam do mundo do crime. Então, isso que você falou, Guga, tem total sentido, uma vez que hoje o esporte ele é o principal motivador de retirar os jovens desse mundo das drogas, de afastar os jovens desse mundo das drogas, e mais do que isso, de fazer com que eles mudem de vida no sentido não só saudável, mas financeiro também, e incentivando outros jovens que vieram da mesma origem. Veja só que situação social incrível, né, que ele faz, que impacto social gigantesco que ele faz, de incentivar outros jovens que vieram da mesma origem, da periferia, a também procurar subir os mesmos degraus. Ou seja, as instituições privadas hoje têm este poder nas mãos porque elas possuem estrutura. Se elas possuem estrutura, não custa o Estado incentivar que elas abram as portas para mais pessoas que vieram de origem humilde, né, os hipossuficientes, aqueles que não têm condições de poder fazer com que uma academia tenha a estrutura suficiente para levá-la a competições esportivas. Nós precisamos incentivar para que elas façam isso. Deputado, quais seriam os requisitos exigidos para que esse atleta se enquadrasse no perfil do projeto que o senhor apresentou aqui na casa? Primeiro, deve ser hipossuficiente. Eu não detalhei especificamente
todo o meu projeto, porque eu não gosto dessa questão de burocracia. Entretanto, a gente sabe que hoje em dia tudo pode ser fraudado, então a gente vai ter uma regulamentação fortíssima. Eu deixei o projeto bastante genérico, porque eu sei que muitos deputados vão entrar com emendas neste projeto. Eu quero ouvir os demais deputados também, quero ouvir sugestões. Deixei de uma forma bastante simples de se entender. Aquelas pessoas que são hipossuficientes vão simplesmente entrar com um pedido na escola, na instituição privada, e essa instituição, é claro, repassará ao Estado o número de matriculados que possuem este benefício, né, que estão sendo motivados pela instituição de ensino privado, e assim o Estado fará a sua parte para poder ajudá-la. É lógico que tudo isso que eu falei aqui de forma bem superficial pode ser regulamentado, mas a ideia principal que está no projeto de lei é essa. Existem decretos que podem ser expedidos pelo Poder Executivo para que esses mínimos detalhes que são burocráticos, que existem requisitos, devem ser atendidos. Mas até agora a única exigência é para que eles sejam hipossuficientes. Como seria essa ajuda financeira que o senhor menciona no projeto, deputado? Como seria calculada essa ajuda? Na verdade, esse auxílio vindo por parte da instituição seria fazer com que o estudante seja incentivado a praticar esporte. A instituição iria oferecer a estrutura para que o estudante ele pratique esses esportes, esse atleta, né, melhor dizendo, ele suba com relação ao esporte escolhido, à categoria escolhida, e assim o Estado ele abriria mão de uma cobrança de algo relacionado ao fisco. Porque hoje não só o ICMS, mas nós temos diversos tipos de impostos estaduais. Todos os impostos relacionados à área estadual incidiria um desconto, ou seja, um benefício fiscal para todas as instituições privadas que fizessem isso com os estudantes. Deputado, a gente sabe que a molecada na periferia, principalmente, gosta muito do futebol, do vôlei, são os esportes mais populares, né? Eu queria saber se o projeto também poderia englobar outros esportes que não são tão comuns, por exemplo, o handball e outros esportes que eventualmente pode despertar interesse aí da molecada. O projeto de lei que eu protocolei, ele não especifica o esporte X ou o esporte Y, então é global. Qualquer esporte que envolva esse nível de rendimento físico, handball, voleibol, futebol, artes marciais, todos eles estão inclusos no meu projeto de lei. Então, se a instituição privada faz com que o estudante, com que o atleta seja beneficiado, ofereça estrutura, incentive essas práticas esportivas, então ela está incluída. Todo e qualquer esporte que faça com que o estudante ele saia ele tenha um destaque, né? Aqui quando eu falo destaque é que ele consiga se afastar das drogas, consiga se afastar naquele meio onde ele vive, ele consiga alcançar os seus objetivos no mundo do atletismo, vai ser contemplado pelo meu projeto de lei. Deputado, a gente sabe que tem muitos jovens aí que se interessam pelo esporte e querem, como o Guga falou, buscar uma melhora profissional e até chegar aos Jogos Olímpicos. O senhor acha que isso também renderia para o próprio Estado e para as instituições ter esse, entre aspas, esse orgulho de colocar assim, olha, esse atleta é nosso, né? Ele foi criado por nós. O senhor acha que também esse incentivo também vale para o projeto? Com certeza. Eu acho que hoje a Assembleia de São Paulo ela tem a oportunidade de deixar sua marca registrada, né, sua marca registrada com relação a esse projeto de lei, se aprovado. É um dos projetos que eu vou abraçar, que eu vou fazer com que vá para frente aqui, enquanto ainda resta essa legislatura. E como eu já falei aqui antes, eu acho importantíssimo porque nós podemos lançá-los em competições esportivas municipais, estaduais, nacionais e até mesmo internacionais. Não duvido nada que isso possa acontecer. Nós temos um projeto, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, o Projeto Futuro, né, que nós lutamos para poder manter aí na Assembleia de São Paulo, que acontecia no centro esportivo do ginásio do Ibirapuera.
Então, é um exemplo. Esse projeto é um projeto que começou atendendo crianças carentes e que dali surgiram muitos atletas que puderam competir do mundo afora até mesmo. Então, a minha intenção é fazer com que outros atletas nesse sentido tenham exatamente a mesma oportunidade que aqueles do Projeto Futuro tiveram. E aqui é disseminado entre as escolas e universidades particulares, para que elas possam oferecer exatamente as mesmas condições, porque possuem condições, afinal de contas, de oferecer essa estrutura para os estudantes. Agora, deputado, eu gostaria de mudar de assunto, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a retomada das atividades em geral, né? Como o senhor vê aí esse momento que nós iniciamos aí, que seria o tão falado pós-pandemia, apesar de ainda viver uma situação extremamente grave em todo o país, né? Então, eu vejo isso com a retomada dos trabalhos na Assembleia presenciais. Eu vejo isso com muita alegria, porque finalmente nós estamos voltando a trabalhar. Eu acho que a Assembleia tem que dar o exemplo para o povo. Se o povo está tendo que pegar ônibus lotado para conseguir trabalhar, voltar com ônibus lotado, transporte público lotado, ter que se expor para poder trazer sustento para sua casa, os deputados não são um grupo acima de absolutamente ninguém, nós não somos um grupo elitizado, nós não somos um grupo que estamos acima do que quer que seja. Então, se as pessoas têm que ter esse nível de exposição, os deputados também devem ter esse nível de exposição, porque nós representamos o povo. E não dá para representar o povo ficando em casa. O povo não é um povo que fica em casa, o povo é um povo que sai para trabalhar. Então, o trabalho, o nível de esforço que nós temos na Assembleia hoje, para estarmos todos lá juntos, fazendo com que dê certo as leis no nosso Brasil, principalmente nesse momento, ajudando o governo federal, ajudando o Estado de São Paulo a ir para frente, é o que as pessoas esperam, é o que o povo espera, é o que a gente consegue fazer para fazer com que o Covid-19 seja combatido, a economia volte a funcionar e, acima de qualquer outra coisa, a gente faça com que a população consiga respirar em paz. Deputado, nós gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade em falar conosco, esclarecer sobre o seu projeto. Uma boa sessão mais tarde, um ótimo dia para o senhor. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Este foi o deputado Douglas Garcia, do PTB, que falou conosco aqui no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Vamos